E aí, Masters, beleza? Tava tomando aqui meu cafezinho. Tava pensando aqui no jeito da gente fazer uma revisão do assunto que a gente acabou de finalizar, que é o Word, certo? Então eu decidi fazer um videozinho aqui rápido, pra gente poder revisar aqui as ferramentas, revisar alguns recursos, né? Alguns elementos de formatação que a gente pode estar utilizando, para a gente poder ficar aí mais atento, mais por dentro do assunto para a prova que está vindo aí, tranquilo? Então aproveitem, assistam e pratiquem. Vamos nessa? E aí, pessoal, muito bem. Estamos aqui com o Word aberto. Eu listei aqui quatro pontos aqui para a gente poder revisar, tá certo? São 4 pontos que a gente estudou e que são muito utilizados, né? Obviamente a gente tinha bem mais coisas para revisar, para estudar, mas como a gente sabe que o nosso tempo é curto e o assunto é muito extenso, eu tentei ser um pouco mais objetivo. Até porque, por exemplo, dentro de formatação a gente vai ver bastante coisa, né? A gente vai ver alinhamentos, a gente vai ver tipografia, a gente vai ver tamanhos, cores e tudo mais. Tá? Nas tabelas a gente vai ver também com relação a preenchimento dentro de outras coisas, né? Então a gente vai vendo aqui um pouquinho sobre cada coisa, tá bom? Vamos lá, para começar trabalhando aqui com formatação de texto, outra coisa, eu queria só que vocês observassem aqui, que talvez vocês encontrem aí alguma certa diferença no Word, tá certo? Porque a minha versão aqui é a versão 2010, tá bom? Então se vocês perceberem alguma pequena diferença é por conta disso. Mas com relação às ferramentas e o modo de trabalhar de edição é o mesmo, assim como eu já tinha falado para vocês, tá certo? Então a gente vai fazer o seguinte, vou começar aqui com formatação, tá bom? E na formatação de texto a gente viu bastante coisa. A gente trabalhou bastante com essa aba, né, com essa guia aqui, página inicial, vimos um monte de recurso aqui. E a gente vai dar uma revisada agora, tá bom? Então para isso eu vou colocar aqui um exemplo texto do Word, como a gente já aprendeu. 3 parágrafos. Gostaria de lembrar, gente, que para você realizar qualquer edição no seu texto, é importante que esse texto ele esteja selecionado, tá certo? Senão o computador ele fica sem saber onde ele vai atuar. Se você simplesmente chegar aqui e mandar ele mudar a cor, nada vai acontecer, porque ele não sabe onde é que ele vai trabalhar. Então o computador precisa saber, né, que é no primeiro parágrafo que ele vai mudar a cor, que é no segundo parágrafo que ele vai trabalhar o negrito e assim por diante, tá bom? Então, relembrar disso aí, eu vou iniciar aqui o texto, voltar aqui um pouquinho, só para iniciar um título, tá bom? Então vou botar aqui revisão de Word. Massa. Pronto. Então a gente vai começar trabalhando isso aqui. Eu vou colocar esse meu título aqui no centro da folha do Word, tá certo? Aqui no alinhamento centralizado. Vou modificar aqui tudo para maiúsculo, ó. Certo? Vou colocar um negrito, vou aumentar aqui o tamanho, tá 11, eu vou colocar 16. Pronto. Aí eu vou colocar aqui uma fonte, vou mudar essa fonte. Por enquanto está calibre corpo, vou trocar aqui. Vou botar uma fonte que eu acho legal, essa aqui, ó, Guixa. Pronto. E vamos mudar a cor. A cor, eu vou colocar aqui um azul, né? Lembrando que sempre que você posiciona a setinha em cima da cor, aparece para você aí o nome dessa cor, tá bom? Então nesse caso aqui é um azul escuro, texto 2, mais escuro 50%. Pronto. No menu inserir, ou melhor aqui no corpo de texto, onde começa com o no menu inserir, a gente vai selecionar e vai fazer algumas alterações também. Vamos começar aqui pelo alinhamento, né? Eu queria lembrar que alinhamento de texto, gente, sempre é justificado, tá certo? Justificou, ele vai ajustar aqui nas duas margens o seu texto para ficar tudo retinho, tudo bonitinho, tá bom? O parágrafo, que nós também chamamos de recuo de primeira linha, pode ser aplicado através da régua, tá certo? Como a gente aprendeu. Só queria lembrar uma coisa, gente. A régua, ela tem duas setinhas, né? Dois pontos aqui que parecem com duas setinhas. O parágrafo, o recuo de primeira linha, trabalha, ó, na setinha de cima, tá bom? Então você arrasta para cá, ó,
e aí todos os parágrafos ficam ajustados. Eu falei para vocês sobre um recurso que tem no Word aí, que é o hifenizar, ou hifenização. O que acontece é que quando a gente justifica um texto e faz isso aqui que a gente está fazendo, algumas palavras elas ganham espaços entre elas um pouco maiores do que em outras. Então, o legal nesse caso é a gente fazer, ó, aqui é um exemplo, tá vendo? Ó, da vírgula pro U de use ficou um espaço bem grande, ó. Aqui também, ó, os espaços que a gente tem aqui. Então, nessa situação aqui, nesse tipo de situação aqui, a gente tem que trabalhar a hifenização. A hifenização a gente vai encontrar aqui, ó, em layout da página, tá bom? Então a gente vai clicar aqui, ó, hifenização, e pede para hifenizar automaticamente. Pronto, dessa maneira, algumas palavras serão quebradas aqui, ó, serão divididas e tudo vai se ajustar. O nosso texto aqui ele já está bem organizado, tá ganhando aqui uma formatação bem legal. Mas vamos fazer mais algumas coisas. Vou voltar aqui na página inicial, vou alterar a fonte, vou colocar guicha também. E vou aumentar aqui esse tamanho, vou botar 12. Beleza. Pronto, olha lá. Tá preto, né? Vamos trocar a cor também, a cor. Vou colocar um azulzinho um pouquinho mais claro. Esse aqui. A gente não vai colocar negrito, tá? Para deixar em evidência só o título do texto. A gente aprendeu sobre o recurso de divisão de colunas, vimos também o recurso capitular. Aí eu vou mostrar aqui para vocês de novo como é que faz, tá bom? Primeiro a gente tem que selecionar o texto, sempre lembrando, ó, no final do texto dá um espaço, tá bom? Então de preferência dá 2 vezes enter no final do texto, porque para ele poder dividir ele precisa ter esse espaço, tá bom? Então, ó, selecionei aqui o texto já com os espaços embaixo. Eu vou agora aqui em layout de página e tem aqui a opção colunas, tá? Com relação a colunas e o capitular que eu falei há pouco, tem que lembrar daquela regrinha que eu falei, que se o texto ele tiver capitulado, você não consegue dividir em colunas, mas se for o contrário, aí dá certo. Se o texto tiver dividido em colunas, aí você consegue capitular, tá certo? Vamos lá, eu vou entrar aqui, ó, em mais colunas, e aqui eu tenho as configurações das colunas. Vamos colocar assim, ó, 2 colunas, linha entre colunas, e vou deixar aqui um espaçamento de 1 centímetro. Ver como é que ele vai ficar, ó. Show! Muito bem, Masters, é isso aí. Vamos agora capitular aqui o nosso texto. Vamos capitular aqui, para capitular, a gente vai inserir letra capitulada. Olha lá. Pronto, olha que bacana que tá ficando. Massa. Partindo daqui, a gente começa a se acostumar com essas ferramentas, começa a se acostumar com esses recursos. A gente deixa de achar tão difícil, deixa de achar tão extraordinário assim, passa a ser uma coisa mais normal, tá? Pronto, o que eu vou fazer agora, gente, é selecionar aqui de novo o meu corpo de texto e eu vou modificar o espaçamento entre linhas, tá certo? Nós vimos que o ideal do espaço entre as linhas seja um espaçamento de 1,5, certo? Eu estou colocando aqui nessa caixinha, mas eu poderia muito bem ir direto aqui no botão de espaçamento, certo? Aqui, ó, que também teria 1,5, poderia ser direto aqui, não teria problema, tá bom? Legal. Então, a gente já tem aqui um corpo de texto formatado, bem organizado, tá bom? Vamos descer aqui um pouquinho. Embaixo do texto aqui, a gente vai inserir uma tabelinha. Então, vamos aproveitar aqui o espaço dessa folha aqui embaixo para inserir uma tabela e aproveitar já para revisar isso também, certo? A tabela ela pode ser colocada de 2 formas, tanto através aqui, ó, da nossa grade, inserindo rapidamente aqui um número de colunas e tabelas, como a gente pode também inserir a tabela predefinindo aqui quantas colunas e quantas linhas a nossa tabela vai ter, certo? Eu vou colocar aqui 3 colunas e linhas eu vou colocar 4. Pronto. Não é foto não, mas é 3 por 4.
Beleza, pessoal. Nós vimos sobre todo o recurso de formatação da tabela, desde mesclar células, até o sombreamento, até a modificação dos textos, tá bom? Então vamos relembrar um pouquinho aí. Por exemplo, aqui eu tenho 3 células, que são esses quadradinhos que formam a tabela. Se eu quiser transformar os 3 em um, eu tenho aqui em cima, ó, o menu da tabela, que só apareceu depois que eu inseri a tabela, certo? E ele é composto por 2 guias, que é a guia Design e a guia Layout. Eu vou entrar aqui, ó, na guia Layout, e a gente vai encontrar esses botõezinhos aqui, ó. Nesses botões aqui a gente tem o botão Mesclar Células. O que vai acontecer? É que o Mesclar Células vai transformar as 3 células, os 3 quadradinhos que a gente tem aqui, em um só, certo? E aí eu posso, por exemplo, dar um título à minha tabela. O processo de formatação de texto dentro da tabela é o mesmo do processo de formatação do texto fora da tabela, certo? Você pode modificar normalmente. E o processo de modificação, como sombreamento, coloração das linhas da tabela, também é bem simples, tá? Então, volto ao conceito inicial de que para realizar qualquer alteração nos elementos do Word, este precisa estar selecionado. Então eu vou selecionar aqui a primeira célula, e eu tenho um botãozinho aqui, ó, de sombreamento, certo? Eu posso trabalhar através desse botão, ele muda lá as cores, e aí eu posso escolher uma cor para minha tabelinha. Vou botar assim, essa cor aqui que eu achei legal. Pronto. Só que o texto ficou quase da mesma tonalidade do sombreamento, não dá para ler direito, fica ilegível. Então vamos mudar aqui, eu vou colocar um branco que é para dar um contraste, e vou botar um negrito também. Massa. Pronto, então aqui a gente tem uma tabelinha já quase formatada. Eu poderia só dar um sombreamento aqui nessas células para dar uma variada na cor, para ficar mais interessante, certo? E aí eu poderia aqui, ó, colocar os dados. Beleza? E aí é só digitar, sem muita dificuldade. Beleza, né? Então aí tá tabelas, tá bom? A tabulação é o que a gente normalmente usa quando está trabalhando, por exemplo, com o sumário, certo? No sumário normalmente a gente tem aqui, ó, o assunto, e aqui no final, ó, aqui no finalzinho assim, a gente tem o número da página, e entre eles uma linha ligando os dois elementos, certo? Então vamos ver aqui como é que a gente pode fazer. A primeira coisa que a gente vai fazer para criar aqui essa tabulação, para criar esse sumário, é fazer uma marcação na régua, tá? Então eu vou clicar mais ou menos aqui, ó, entre o 13 e o 14. Ele vai criar esse pequeno Lzinho aqui. Pronto, mas isso significa que eu já fiz uma marca de tabulação. Então eu vou digitar aqui assim, Windows, e eu vou usar a tecla Tab. Automaticamente o cursor ele é posicionado reto aqui com minha marcação da tabulação, porque não dá pra ver, mas aqui na verdade existe, ó, uma linha, certo? Que a gente não consegue ver. Agora eu posso colocar o número da página. Então, assim, Word, tecla Tab, Excel, tecla Tab, ok. Vimos que entre os elementos que nós acabamos de digitar, existe uma linha ligando os dois textos aqui. Essa linha ela pode ser pontilhada, ela pode ser trastejada, ela pode ser uma linha normal, tá? E para colocar ela, nós vamos fazer assim. A gente vai dar 2 cliquezinhos aqui, ó, na marca de tabulação. Pronto. Nessa caixinha de diálogo que apareceu, eu tenho algumas informações, como a posição exata da marcação na régua. Nós temos aqui os alinhamentos, nós temos também o preenchimento, que é justamente a linha que eu falei há pouco tempo, que a gente pode colocar para ligar os dois textos. Como eu falei, pode ser uma linha pontilhada, pode ser uma linha trastejada ou uma linha normal.
Neste caso aqui, eu vou colocar a linha pontilhada, tá bom? Mas você poderia usar qualquer um deles. Olha lá. Beleza? Isso é usado também, muito usado também em lista telefônica, né? Em agenda telefônica. Aí você colocaria aqui o número da pessoa, certo? Beleza. Outra coisa que nós vimos foi os marcadores de numeração. Os marcadores de numeração, eles podem ser trabalhados de duas formas também. Eles podem ser trabalhados com símbolos. Eles podem ser trabalhados com números. E eles podem ser trabalhados com vários níveis. Muito usado em contratos, quando a gente tem tópicos e subtópicos, né? Cláusulas e é isso aí, tá certo? Além desses recursos que a gente viu, a gente trabalhou também as correções ortográficas, dentre outras ferramentas e recursos do Word. Só queria lembrar que para você fazer uma correção ortográfica, você pode utilizar o atalho F7, tá certo? Quando você tecla F7, aparece, no meu aqui apareceu uma janela, uma caixa de diálogo. No seu aí provavelmente vai aparecer uma janelinha aqui do lado direito da tela, onde você vai poder definir. Mas basicamente as opções são as mesmas, certo? Ele vai tajar aqui nessa caixinha aqui a palavra que ele considera ou o termo que ele considera errado, vai dar alguma sugestão abaixo, e aí você pode ou ignorar ou alterar. Se, por exemplo, o seu texto realmente estiver errado e ele lhe der uma sugestão correta, você pode selecionar essa sugestão e alterar, e aí ele vai substituir o certo pelo errado. Caso o texto realmente esteja certo, mas o computador esteja identificando como errado ou com alguma falha ortográfica, mas mesmo o texto estando certo, o que você pode fazer? Você pode ignorar. Isso acontece muito com o meu nome, como eu já tinha falado para vocês. Vou botar aqui, ó. No meu nome não apareceu porque o meu computador já está configurado para reconhecer o meu texto. Mas normalmente quando você coloca palavras que o computador desconhece, ele vai lá e tarja de vermelho ou com alguma outra cor com marcas de correção, tá? Como nesse caso aqui, ó. Aqui ele colocou assim, na página inicial. Então ele entendeu aqui que existe um erro ortográfico, certo? Vamos entender aqui qual foi o erro que ele mostrou. Pronto, só de concordância. Tá? Nesse caso aqui ele queria que você colocasse página iniciais, mas a gente sabe que o nome da guia não é página iniciais, é sim página inicial, certo? Então o texto está correto, a sugestão aqui é que está errado, então a gente vai ignorar essa sentença, e aí ele tira o sublinhado, certo? A mesma coisa aqui, ó, página inicial, ele gostaria que você colocasse aqui página iniciais, página iniciais ou página inicial. Pronto, nesse caso aqui o problema é o outros, né? Ele mostrou aqui, ó, os outros controles na guia página inicial. Então ele uma concordância, né? No caso seria outro controle na guia página inicial. Vamos ignorar também. Bom, e é isso aí, certo? Fizemos aqui uma pequena revisãozinha de alguns assuntos que a gente viu. Se vocês ficarem com dúvidas, deixa um comentário, então manda essa dúvida para mim através aqui do site, tá certo? Para que eu possa responder a vocês o mais rápido possível. Não esqueçam de estudar, de revisar. Tem as atividades aqui também para vocês baixarem e darem uma relembrada, tranquilo? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham aproveitado aí essa pequena revisão, tá bom? Espero que tenha sido proveitosa e a gente se encontra aí logo mais. Valeu, Masters!